Dizem que 50% da informação de um vídeo vem do áudio, dos sons captados. Eu estava cobrindo uma manifestação contra a posse de Lula no Palácio do Planalto, quando, de repente, voltei ao Congresso e soube da existência dessas gravações. Elas já estavam repercutindo em todo o Brasil. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Ao você mesmo- espera tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. 15 minutos depois, ao chegar na manifestação, ela praticamente tinha dobrado. Os áudios mostrando a conversa da presidente Dilma com o ex-presidente Lula mudaram a situação do dia. Durante todo o tempo, andei perseguindo os fatos. Às vezes eu estava num lugar e tinha que sair porque eles aconteciam em outro. Mas dessa vez, o fato definitivo já estava colocado. Nós não admitimos e nós exigimos a saída. Depois da maior manifestação política da história do Brasil, eu vim para Brasília para ver o resultado do vendaval. Aqui é uma cidade onde os políticos sabem atenuar as coisas, sabem dar novas interpretações e fazer com que a sua importância desapareça. A denúncia de Delcídio, que é um testemunho político, pode não ter prova de muita coisa, ela é exemplar. Fala da corrupção de Furnas, fala do Petrolão, fala do Mensalão e tudo tem conexão com os grandes partidos do Brasil lá no meio, enfiados. Então, eu me lembro muito da música do meu amigo Ivan Lins com o Vitor Martins, chamada Cartomante. Cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai o rei de espadas, cai não fica nada, mas alguma coisa tem que ficar. Eu vim para falar da grande manifestação de 13 de março em todo o Brasil. Mas a situação é tão complicada, os fatos correm com tanta rapidez que quase não se fala mais da demonstração hoje, terça-feira. O grande tema é a delação premiada do senador Delcídio Amaral, que complica Lula, complica Dilma, complica o Banco Pactual e complica também o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. A delação premiada de Delcídio Amaral menciona mais uma vez o senador Aécio Neves. Portanto, nós temos ingredientes capazes de transformar essa delação num grande debate aqui na Câmara. Mas é apenas mais um fato, que as coisas estão sucedendo com muita rapidez. Espera-se nesse momento, ou daqui a algumas horas, que o ex-presidente Lula decida se ele vai ou não ser ministro para ajudar o governo Dilma e escapar do juiz Sérgio Moro. Lula não só aceitou ser ministro, como a posse virou motivo de uma batalha judicial. Ao longo do país, mais de 50 ações populares foram impetradas contra a posse. Liminares são concedidas e derrubadas. Há horas em que Lula é ministro, há horas em que não é mais ministro. Um dos grandes problemas para a ida do ex-presidente Lula ao ministério é uma das suas frases que corre muito pela internet. Alguns anos atrás, quando era apenas um político de oposição, ele disse: o pobre no Brasil, quando rouba, vai preso. O rico, quando rouba, ganha o ministério. A chegada do ex-presidente Lula no governo é o autogolpe. É a primeira vez na história do mundo que um governo decreta o seu próprio fim. Então, vamos focar no impeachment, que é o caminho mais rápido, para que possamos encontrar um caminho de saída para essa crise que é muito grave. Essa é a terceira vez que passo por aqui, investigando as causas e as saídas para a crise. Dessa vez, encontrei os congressistas mais focados. Quase todos que vieram aqui depor afirmaram que a saída é o impeachment. A meu ver, sem mudança de governo, não vai sair da crise. Não é uma questão de preferência, de gosto, de partidos, não. É uma análise objetiva. Hoje a economia brasileira vai para baixo
porque os agentes econômicos, os investidores, acham que a economia irá para baixo. Como eles acham que vai para baixo, não investem e a economia declina. Se não houver uma mudança de governo, uma mudança na organização do Estado brasileiro, nós não vamos nos recuperar. O mais grave é uma inflação de 10%, consumindo o poder aquisitivo do trabalhador, e um desemprego de 11%. Isso é inaceitável, isso é perverso, e não se está falando muito sobre essas consequências perversas dessa crise que está consumindo a nossa maior energia. Mas não estamos encontrando até agora uma solução e uma saída. A saída da presidente pelo impeachment tem que ser examinado pelo Congresso Nacional. Não podemos abrir mão disso. Está na Constituição, eu não sou golpista e temos que examinar. Se fosse golpe, não estaria na Constituição previsto o impeachment. Por outro lado, como um parlamento presidido por Eduardo Cunha e Renan Calheiros, símbolos da política degenerada e expressão prática disso, pode liderar mudanças. Aí é que está o nosso grande impasse. É preciso mudar tudo, mas os agentes principais dessa mudança não têm força para isso, estão enfraquecidos. Aqui é o Conselho de Ética, onde se discute a sorte do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O centro da crise ainda é o Poder Executivo, está lá no Palácio do Planalto. Mas aqui também há uma crise. Ontem observei o Eduardo Cunha dando entrevistas coletivas com as suas gravatas e sapatos italianos. Aliás, foi o que me chamou mais a atenção, uma vez que naquele momento não creio que tivesse alguma coisa interessante para dizer. Mas uma vez definido o rito do impeachment, vai ser preciso também discutir se o impeachment sai antes ou depois da queda de Eduardo Cunha. Olha, eu entendo que 90% da crise brasileira, lamentavelmente, está localizada aqui no Congresso Nacional. E esta crise começou desde a eleição do Eduardo Cunha. Eu não entendo como é que parte dessa oposição, parte dessa base, elegeu Eduardo Cunha, conhecendo a história de Eduardo Cunha. Então ele assumiu a presidência e começou a chantagear com o poder executivo. Então é evidente que no primeiro mandato da presidente Dilma, nós fizemos uma política de desoneração para manter o emprego e estimular o consumo, e isso teve um rebatimento agora. Mas a crise do Brasil, lamentavelmente, está aqui no Congresso Nacional. A melhor forma de você construir um país é construindo um parlamento decente. Eu entendo que impeachment de presidente só com fatos concretos e ilegalidades comprovadas. A mera pedalada fiscal já ficou anacrônica. Claro que a conjuntura é muito dinâmica, mas quem sabe a gente, com uma nova constituinte exclusiva para a reforma política, com protagonismo popular, já eleita sem o financiamento empresarial de campanhas, proibido agora pelo Supremo, possa ser uma luz aí. É preciso, sem dúvida, uma reforma política radical. O que está acontecendo no Brasil é inédito, porque na história desse país nunca se registrou o que nós estamos vivendo. E nós ainda estamos em queda livre, não chegamos ao fundo do poço. O que ocorre é que a população brasileira, em um determinado momento, acreditou num projeto de poder que foi apresentado pelo PT, falando contra a corrupção, contra ladrões, contra roubar dinheiro público, inclusão social. E quando chegaram ao poder, aos poucos, eles foram mostrando as garras. Aliás, na última fala aí no aniversário do PT, o presidente Lula mandou todo mundo afiar as garras porque ele vai voltar. Se quando não tinha unha, eles já fizeram uma desgraça dessa e com uma unha afiada. Vão fazer o quê? O povo descobriu que era uma farsa. E isso não tem conserto, porque eles não têm legitimidade. A saída está no plano da política. O plano jurídico é um plano à parte, né? As investigações vão ser feitas, os enfrentamentos vão se dar, mas nós precisamos de uma saída política, porque esse é o momento de se pensar o Brasil. Enquanto a gente consumir energia, estimulando golpes constitucionais, estimulando o confronto, discutindo apenas impeachment, não impeachment, a gente não consegue pensar esse país. Nós precisamos pensar uma agenda para esse país e para isso precisamos de ter uma base ampla e uma concertação política nesse momento. É muito mais que uma crise, é uma tempestade perfeita, porque você tem fatores econômicos, fatores políticos relacionados à ausência de credibilidade por parte da presidente Dilma, mas há uma brutal crise moral que revela a apropriação por parte do Estado brasileiro, por parte de partidos políticos e aliados do governante de plantão que assaltaram o Estado brasileiro. Portanto, a saída só há uma, é o impeachment. Para superar esse problema,
eu não vejo solução com Dilma. A partir daí, nós vamos ter que tratar de temas estruturantes que seguramente precisam fazer parte da agenda brasileira. A saída é o impeachment já, que é a saída legal. Em 30 dias, nós temos condições de mandar o processo para o Senado. Mas a mobilização popular precisa continuar na casa do deputado, na cidade do deputado, na região do deputado. Cobrar fortemente uma posição pelo Brasil. A ideia foi trazer gente contrária e favorável ao impeachment. E trazer alguns também que têm, dentro da visão de impeachment, uma posição especial, que é de encurtar o processo da transição. Como crise, com a parte política, moral, econômica e as suas consequências sociais, nós estamos vivendo aquilo que se pode chamar tempestade perfeita. Como sair? Pode haver vários caminhos ou atalhos. A menos ruim ou a melhor saída para esta situação é a eleição direta de presidente e vice-presidente da República neste ano. Isso pode ser obtido através de decisão do TSE. Eu torço por isto, não porque deseje uma crise tão grande para o país, mas nós temos a crise e a única saída capaz de legitimar a solução é a eleição direta de presidente e vice-presidente neste ano. Agora vou fazer uma visita ao Palácio Jaburu, onde mora o vice-presidente da República, Milton Temer. Eu sei que a calma será total. O prédio foi projetado por Niemeyer, há jardins desenhados por Burle Marx e emas pastando tranquilamente. Sei que os vice-presidentes, nesse momento, saem da região mais conturbada. É o caso de Temer, que foi para São Paulo. E lembro-me que no impeachment de Collor, poucos dias antes, o próprio Itamar Franco, que era vice-presidente e também morava nesse palácio, saiu fora. Ele foi para o Hotel Sheraton, no Rio de Janeiro, onde eu tentei entrevistá-lo. E olha, apesar de sermos velhos conhecidos, ele não conseguiu dizer nada. E eu tenho a impressão de que hoje, se o Temer fosse procurado também e encontrado, ele não teria nada para dizer. Num tempo de crise envolvendo presidentes no Brasil, o melhor lugar para se fazer turismo em Brasília é o Palácio do Vice-Presidente, porque ele está deserto, pronto para visitação pública. Ontem estava acontecendo tanta coisa que eu estava falando da manifestação, o Aloysio Mercadante já estava dando uma entrevista sobre a delação do Delcídio. E todo mundo foi para lá. Mas você apostou numa outra coisa, você foi para o aeroporto esperar a chegada do Lula. Sim. E conseguiu uma foto que ninguém tinha. Você acha que esses dias são dias de aposta mesmo? Apostar num lado porque... A cobertura política em Brasília, como você bem sabe, é um grande enigma. Ao mesmo tempo, um grande prazer, né? Você lidar com tanta informação. Mas é que tem muita coisa que é óbvia. E muitas vezes você não pode apostar no óbvio. Você tem que apostar no inesperado. Eu aprendi desde cedo na minha profissão que o impossível acontece. E acontece em forma de fotografia. Tá certo? Então, tudo o que se ouve quando se trabalha em jornalismo tem que ser levado em conta. E eu ouvi que o Lula estava chegando num avião muito maior do que, na verdade, ele chegou. Eu até achei que era uma fantasia, né, da pessoa que me disse. E, na verdade, acho que era, porque ele chegou num avião muito menos imponente do que o que se dizia, né?
Mas o certo é que eu fui para lá e acabou virando a grande notícia do dia, ou a grande imagem do dia, sem querer dar nenhum caráter ideológico à minha palavra, apenas a interpretação jornalística. Eu acho que o Lula virou uma grande gambiarra, né? Tudo do Lula ficou confuso. É o primo de não sei quem, o vizinho de não sei aonde. Nada é direto, assim. Pois é. E dizem que ele veio para Brasília assumir para fugir da Lava Jato. Mas eu achei que ele estava se entregando à Lava Jato vindo nesse avião. Pois é, rapaz. O Lula é uma figura realmente diferente, né? Então é inesperado e impossível fazer algum tipo de previsão sobre um personagem tão difuso quanto é o Lula, né? A entrada do Lula no ministério atenua a crise ou agrava? E qual a saída para tudo isso? Agrava, acelera e aprofunda, porque o Lula leva a dois movimentos. Em primeiro lugar, a hiperpolitização do Executivo, que agora deixa de ser visto como o Estado, como o governo, como o poder público e como um comitê político, por excelência e a serviço de uma causa que é exatamente debelar, impedir o impeachment. A saída, no caso, é muito difícil, porque a política é refém dela própria, da política. Então, para que você resolva o problema, você tem que passar por um processo de passar a limpo o país, ao mesmo tempo em que você apela para o instituto do impeachment. E essas duas coisas caminharem de forma coordenada e ao mesmo tempo é praticamente impossível. Por isso, ao contrário do impeachment do Collor, quando a crise era o executivo, era o presidente, a crise agora é da política e existe um vetor fora de controle da política, que é a Lava Jato. Mesmo assim, é preciso acreditar no impeachment e esperar que um futuro governo estabilize a política e estabilize a economia. De manhã, a situação era outra. Encontrei uma manifestação pró-governo, alguns minutos antes da posse do ex-presidente Lula, e aos poucos fui vendo, de dentro do Congresso, a chegada dos manifestantes contrários. Agora está formada uma situação mais ou menos semelhante à situação formada diante da casa do ex-presidente em São Bernardo do Campo. De um lado, manifestantes contra o governo. De outro lado, um grupo de manifestantes pró-governo. E no meio, a polícia militar tentando evitar conflitos. Desde ontem eu observei que as manifestações agora têm um nível de raiva muito maior. Parece que a multidão se sente insultada por não ter sido atendida a sua reivindicação. Ao contrário, ela que pedia Lula na cadeia, agora vê Lula no ministério. E hoje, depois que saí dessa manifestação matinal em que o ex-presidente toma posse, vi conflitos bastante feios, como esse que documentei. No fim desse longo dia, foi criada a comissão parlamentar que vai conduzir o processo de impeachment. Logo na manhã de sexta-feira, fizeram uma reunião, coisa raríssima na Câmara dos Deputados, para que o processo seja o mais célere possível, porque Dilma tem 10 sessões para apresentar a sua defesa.